Olá, nós vamos iniciar a atividade de hoje agradecendo a Deus, nosso Pai, doador da vida, a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, os benfeitores que nos assistem na tarefa da doutrina espírita, agradecer a diretoria do Instituto Espírita de Educação pelo convite que nos fez para esta apresentação, mas sobretudo queremos agradecer a você que nos acompanha nesse instante, pelas redes sociais, pela internet, e que assim nós possamos estar conectados aos benfeitores a fim de que eles inspirem as nossas palavras. Não que elas sejam brilhantes, posto que nada trazemos de especial, mas que elas possam ser úteis dentro da necessidade de cada um de nós no dia de hoje. E começamos as nossas palavras com uma reflexão muito interessante e que está em O Livro dos Espíritos. Na questão 625, os Espíritos dão a resposta mais curta que nós encontramos em todo o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, eles simplesmente respondem: Jesus. E logo a seguir, Allan Kardec completa a reflexão. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Então guardemos esta informação muito interessante que os Espíritos nos trazem, como Jesus sendo o nosso modelo e guia, Espírito puro por excelência. Mas o tema da palestra de hoje traz um assunto que durante muito tempo me incomodou, até por conta da gente ter Jesus como sendo o nosso modelo e guia. Eu não entendia como é que ele poderia ter exigido que uma figueira desse fruto quando não era a época de figos. Para isso a gente vai ler e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola da figueira seca e fazer uma correlação, entre essa informação que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, que está perfeitamente correta e não está incoerente. Nós vamos descobrir isso depois nos nossos estudos com aquilo que a parábola da figueira seca nos traz. Mas vamos entender por que esse assunto me incomodou durante muito tempo. E outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. Tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca mais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo-lhe Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 30. Então observe algumas coisas que aparentemente parecem incoerentes entre aquele Jesus que o Livro dos Espíritos nos apresenta como modelo e guia, e entre aquilo que consta nesta passagem descrita por Marcos, que é
na realidade, uma parábola. Parábolas são histórias de onde se busca tirar algum ensinamento moral. O meu amigo lá de João Pessoa, o professor Severino Celestino da Silva, uma vez me disse uma coisa muito interessante que eu concordo com ele em número, gênero e grau. Alguma coisa que coloque em dúvida a pureza de Jesus, ou ele não disse, ou a sua palavra foi distorcida, ou é uma metáfora que por trás dessa metáfora existe algum tipo de ensinamento. E aí a gente pode avaliar essa questão sobre esse tríplice aspecto, né? Ou ele não disse, ou a palavra foi distorcida, ou então é uma metáfora. Mas como esse assunto, olha, parábola normalmente são histórias onde Jesus envolvia terceiros. Ele comentava sobre a vida comum, comentava sobre o dia a dia, sobre diversos aspectos que envolvia a vivência das pessoas, de modo que elas pudessem compreender aquilo que ele estava falando e aplicassem na sua vida o seu ensinamento. Mas o evangelista Marcos conta esse fato como tendo sido provocado pelo próprio Jesus. E observem a grande incoerência que eu observava nessa questão. Ora, se eu que sou uma pessoa que ainda preciso evoluir, que ainda tenho muito que me desenvolver, que tenho muito que me aprender, e não há ponto de comparação entre aquilo que o Mauro representa e entre aquilo que Jesus é, não seria capaz de amaldiçoar uma árvore, muito menos se essa árvore não estivesse na época de dar fruto e eu fosse procurar alguma coisa que não era para ela dar, mas eu estivesse querendo, e na minha intolerância eu fosse lá e falasse, olha, que nunca mais nasça nenhum fruto de ti, de modo que ela vem a se secar no dia seguinte. Isso mostra aí, ao pé da letra, uma certa incoerência entre a pureza de Jesus e essa parábola e essa passagem. Mas me debruçando um pouco mais sobre esse assunto, eu descobri que as figueiras têm uma característica muito especial. Mais ou menos entre os meses de março e abril, ou seja, 2 meses antes dos frutos efetivamente nascerem, né, as figueiras elas folham. Elas folham e aí já começam a sair pequenos figos, pequenos brotos, que podem ser comidos. De modo que naquela época saciavam a fome daqueles que passavam, mesmo antes da época do nascimento das frutas, propriamente dito, aqueles brotos, aqueles pequenos botões de figos já serviam para alimentar os viajantes. E se alguma figueira não tivesse nenhum botão, não tivesse nenhum fruto, é sinal que aquela figueira era estéril. E ela não daria fruto na época certa, e talvez não desse fruto nunca mais. E aí a gente pega o conhecimento, o entendimento, né, e a grandeza de Jesus. Olha, Jesus como um espírito conhecedor de todas as leis, o espírito puro por excelência, não podia esperar que aquela figueira desse fruto temporão. Ou melhor, antes da época desses frutos saírem. Mas ele sabia, até por conhecer essas leis, como já dissemos, que aquela figueira ela estava condenada à esterilidade, que ela não daria fruto jamais. E com sua capacidade de magnetismo, ele não vê sentido em que ela continue ali, ocupando um espaço sem propiciar alimento àqueles que buscassem, não é? E é por isso que no ensinamento aí, que pode ser até alegórico do Evangelho, ele amaldiçoa essa figueira. Eu digo um ensinamento metafórico, porque por trás do fato de Jesus ter amaldiçoado a figueira, tem um ensinamento muito grande que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender, e que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta logo a seguir. Vamos
conversar um pouco sobre isso. Vejamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o que vem logo a seguir. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Olha que interessante, pessoas que apenas aparentam o bem, pessoas de fachada, mas que na realidade nada de bom elas podem oferecer aos outros, ou porque não têm vontade, ou porque não querem. Coloca mais adiante, dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos, né? Isso aí é aquela prolixidade, palavras vazias, palavras que não levam absolutamente nada, oradores que falam aquilo que efetivamente não fazem, não se esforçam para poder fazer. Uma pessoa uma vez me disse uma coisa muito interessante também, olha, eu sou senhor dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos me pertencem, ninguém conhece, ninguém sabe exatamente aquilo que eu estou pensando. Então, no campo do pensamento, eu tenho uma liberdade absoluta de pensar aquilo que eu quiser. Mas quando eu falo, quando eu expresso o meu pensamento, quando eu expresso a minha ideia, eu me torno escravo das minhas palavras. Portanto, sempre serei senhor dos meus pensamentos e escravo das minhas palavras. E continuando a reflexão aqui, é também símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Podemos já pegar esse ensinamento na metáfora de Jesus sobre a fé mover, a fé transportar montanhas, né? Porque seria ilógico a gente pensar que uma simples questão de fé, e aí quem pensa assim, na realidade está caminhando mais para a fé cega do que aquela fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos ensina Kardec. Seria ilógico, né, acreditarmos que um acidente geológico como uma montanha fosse capaz de se movimentar simplesmente pelo poder da vontade, pelo poder do pensamento de um canto e para outro. As montanhas que Jesus se refere aqui são montanhas que estão relacionadas às nossas questões mais íntimas, ainda não resolvidas, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa ignorância ancestral e tantas outras, né, questões ainda não vencidas durante esta encarnação e que nós estamos caminhando, estamos trabalhando, estamos procurando cada vez mais melhorarmos a fim de que amanhã possamos ser melhores do que no dia de hoje, vencendo etapa por etapa. Esta fé que transporta a montanha é aquela fé que confia em Deus, que tem uma confiança suprema, uma confiança absoluta, uma confiança inabalável
na presença divina, que sabe que Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, faz tudo correto. Tudo que Deus faz está plenamente de acordo com as suas leis, que são justas, sábias, soberanas e não modificam jamais. Qualquer fato ocorrido na nossa vida ou na vida daqueles que nós amamos, estão de acordo com essas leis maiores. E por maiores que sejam as dificuldades que a gente enfrenta durante a vida, é preciso que nós tenhamos a consciência de que nada está fora da ordem natural, nada está fora da ordem maior, e que aqueles movimentos que às vezes nos geram desconforto, nos geram sofrimento, nos geram enfermidade, nos geram angústia, são movimentos que funcionam como uma verdadeira mola propulsora nos conduzindo no rumo de Deus, ou seja, ao encontro com a nossa própria consciência, ao encontro com a lei de Deus que está cravada na nossa consciência. E, portanto, no caminho da felicidade que todos buscamos e que, se não a encontramos, é porque a buscamos, a procuramos onde ela não se encontra, né? Eu costumo falar o seguinte, essa questão de busca da felicidade precisa ser muito bem entendida, porque quando a gente fala em busca da felicidade, a gente está falando em alcançar alguma coisa que não se encontra aqui, que está lá, que está fora do nosso alcance. Então eu preciso caminhar até ela. E quando a gente coloca o objeto da nossa felicidade em coisas, situações, lugares e pessoas, a coisa fica mais difícil ainda, porque em alcançando aquilo que era algo objetivo, e muitas vezes de ordem material, logo surge uma outra necessidade e nós observamos que a nossa felicidade não estava ali. Muito interessante, um outro ensinamento que a querida Joana de Ângeles nos traz, quando ela fala que a nossa felicidade é possível. Olha que interessante. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles que diz assim, a tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e luta com afinco para consegui-la. Não a coloque nos lugares, nem nas situações e nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A tua felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te falte saúde, condição social de relevo, tu podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Bom, eu creio que a mensagem seja essa. Creio que a mensagem seja essa porque a gente pode, por um motivo ou outro, esquecer pequenas frases. Mas o importante é o conjunto daquilo que Joana de Ângeles nos traz, né? Dizendo que a nossa felicidade, ela não se encontra fora de nós, ela se encontra dentro de nós. Aliás, o próprio Jesus já disse isso, né? Se nós dissermos que a felicidade é aquilo que Jesus falava como sendo o reino dos céus, ele mesmo nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. Portanto, a felicidade que cada um de nós busca não está lá, está aqui. E por estar aqui, dentro de cada um de nós, talvez por isso que a gente não a alcance. Porque mergulhar dentro de si, porque conhecer-se, porque descobrir-se, é um exercício muito complicado e que gera, por vezes, dor. E é aquilo que a parábola da figueira seca nos ensina, não é? Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe as possibilidades, a potencialidade que cada um de nós traz, a gente não se faz útil. E não se fazendo útil, a gente não multiplica os recursos que Deus tem nos possibilitado em abundância. Se nós formos observarmos a nossa vida, se nós formos observarmos tudo aquilo que tem nos acontecido, nós veremos que temos recebido muito mais bênçãos
do que de sabores. E algumas pessoas falam, mas você não conhece a minha vida, você não sabe as dificuldades que eu enfrento em termos de saúde, você não sabe as dificuldades financeiras, você não sabe as dificuldades de relacionamento, você não sabe as dificuldades de entendimento, as pessoas às vezes não me compreendem, eu não consigo realizar aquilo que eu gostaria, tudo que eu penso em fazer acaba dando errado. São questões muito pertinentes, que envolvem aí a maioria das pessoas, mas a gente só vai conseguir vencer essas dificuldades na medida em que a gente for conhecendo os motivos que nos fazem tê-las, que for conhecendo um pouco a nós mesmos e dentro desse processo de conhecimento formos promovendo mudanças necessárias e importantes na nossa vida, aprendendo a conviver com as outras pessoas e sobretudo aprendendo a conviver conosco mesmo. A doutrina espírita vem nos trazer uma série de ensinamentos. Os espíritos, pela literatura, nos trouxeram aí uma série de informações muito significativas, muito importantes, que a gente precisa aprender a assimilar, a digerir, mas sobretudo praticar. Porque não adianta só a gente ter o conhecimento se a gente não coloca esse conhecimento em prática. Porque ter o conhecimento e não praticá-lo nos transforma, sim, naquelas figueiras estéreis que não dão os frutos. E como figueiras estéreis, nós ressecaremos. E perderemos a oportunidade maravilhosa que essa encarnação nos apresenta. Porque existe um motivo muito importante para que cada um de nós esteja aqui nesse instante, encarnado, convivendo com as pessoas que fazem parte da nossa família, convivendo com as pessoas que fazem parte do nosso grupo de amigos, do nosso ciclo social, do nosso grupo de trabalho, do centro espírita, enfim, do ambiente em que nós vivemos. Todos aqueles que nos cercam, todas as oportunidades, elas são muito importantes, né? A encarnação mais importante da nossa existência, eu creio que seja esta, para qualquer um de nós. Porque esse é o momento que a gente tem para poder superar as nossas dificuldades, para vencer as imperfeições, para vencer os vícios que nos sobram e adquirir as virtudes que nos faltam, conforme nos ensina o Chico Xavier. Nem aquela que passou, que eu não me lembro, e que eu posso ter sido um nobre, mas também posso ter sido um pobre, nem aquela que virá, que vai depender, que será consequência daquilo que eu fizer hoje. Mas o dia de hoje, o momento de agora. E esse instante, particularmente falando, que nós estamos vivendo, que é o instante de isolamento social, o momento de pandemia, nos dá a oportunidade de refletir sobre muitas coisas, sobre muitos valores, sobre vários aspectos que são fundamentais para cada um de nós. A convivência mais prolongada no lar para alguns, o contato mais direto com os filhos, a saudade dos parentes amigos, de mãe, de pai, de netos, ou às vezes até de filhos que não se encontram há algum tempo, vai nos fazendo ver e valorizar a importância que essas pessoas têm na nossa vida. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer alguma coisa de útil, aquele que tem um pouco mais de condição, aquele que está tendo algum tipo de rendimento, aquele que não foi tristemente afetado pela crise econômica decorrente aí dessa pandemia pela qual nós estamos passando, pode doar um pouco do seu tempo, pode doar um pouco do seu dinheiro, pode doar um pouco daquilo que ele tem a favor de quem está necessitando, né?
E se ainda assim não puder dispor dessas coisas de ordem material, pode ligar para alguém que não vê faz tempo, enviar uma mensagem, manter um contato, manter um relacionamento, ver se está precisando de alguma coisa. Quantos e quantos de nós não gostaria de receber uma ligação de um amigo? Muitos. Mas faz o seguinte, ao invés de ficar esperando que o amigo te ligue, liga para ele. Sai na frente. Realiza aquilo que você pode fazer. Se antecipa. Se faz útil. Todos nós podemos ser úteis nesse grande mundo em que nós vivemos. Nessa caminhada de evolução na qual todos nós estamos inseridos. Nessas oportunidades que se nos apresentam de nos tornarmos pessoas melhores, de evoluirmos, de caminharmos e de progredirmos no rumo de Deus. Jesus tem razão. A fé é capaz de remover montanhas. A fé é capaz de transformar as nossas vidas. A fé racional é capaz de observar um sentido em tudo e confiar na sabedoria, na grandeza e no amor de Deus. A fé racional é capaz de nos fazer observar que Jesus é aquele que se apresenta como o caminho que nos facilita a chegada até o Pai. Nesse mundo de ventura, nesse mundo de paz que nos aguarda mais adiante. Que esses ensinamentos do dia de hoje possam efetivamente calar fundo em nossos corações, que a gente possa buscar a cada dia se conhecer um pouco mais e valorizar a presença das pessoas que se encontram ao nosso lado, bem como valorizar esse maravilhoso dom da vida que Deus nos possibilitou. Que os espíritos amigos possam envolver a cada uma das pessoas que nos ouvem nesse instante em fluidos de paz, de amor, de serenidade e de harmonia. E que nós possamos, com segurança, seguir nessa semana que se inicia. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse instante. Fica com Deus e fica com Jesus.